né? Esse é o constrangimento do final de ano. E tem o América quarta-feira. Vocês têm condições de garantir que o Inter vai ganhar do América? Fala, gurizada, vamos para os cortes dessa noite? Vamos para os cortes? Vamos para os cortes? Então vamos para os cortes. Mas antes eu quero te perguntar se tu tá tomando multa de trânsito, se tu tá com medo de perder a carteira, tu já não sabe mais o que tá acontecendo na tua carteira de motorista, se tem ponto expirando, se não tem, papapá e pipipi. Gurizada, imagina tu ficar sem dirigir, o que viraria a tua vida profissional e pessoal, o inferno, né? Calma. Agora, manda o WhatsApp para esse número que está aqui na tela, que é fixo e é o WhatsApp também. SOS Multas. Eles vão pegar o número da tua carteira de motorista, vão avaliar, vão te dizer o que está acontecendo e qual é o caminho que tu tem que seguir para resolver. Agora nesse WhatsApp aqui, tá bom? Vamos para os cortes. Internacional, a única coisa que eu espero é a seguinte, que seja em alto nível, até o final. Que seja em alto nível a campanha por parte dos candidatos. É evidente que na entourage do entorno vai ter muita coisa suja acontecendo, como sempre acontece na política do Inter. Mas dos dois candidatos eu espero alto nível. São dois grandes colorados, o Barcelos e o Melo. São caras com boas intenções. E eu quero que eles façam uma campanha em alto nível. Quero fazer o debate no nosso canal também em alto nível, lá no final, lá perto da eleição. Já tenho o convite formal para os dois. Estamos esperando só acertar as logísticas aí e que seja em alto nível. Bom, eu não gostaria que se fechasse questão sobre Eduardo Cudê agora. E eu não acho que o Eduardo Cudê seja unanimidade. O presidente Barcelos falou que a torcida gosta. Qual torcida está falando? Eu não gosto do trabalho do Cudê. Eu não gosto dessa instabilidade de começar um jogo sem fazer a menor ideia do que pode acontecer. Eu não gosto. Eu não tenho essa convicção fechada em torno do Cudê. Acho que o Roberto Melo também se precipitou ao fechar a questão em torno dele. E eu espero que os dois estejam atentos aos próximos movimentos para que se chegue a uma boa conclusão ali adiante, né? Acho que não se deve falar agora sobre isso com o Cudê e acho que se por um acaso se chegar à conclusão que o trabalho do Cudê é ruim, e para mim é, que se troque o treinador para a próxima temporada, independente de quem seja o presidente. Aí estão todos os jogos do Inter até terminar o campeonato. Isso, os 4 últimos ainda de data base, mas que deve em instantes a CBF divulgar a tabela. Tem uma sequência de 5 jogos, um atrás do outro, aí até a parada FIFA, né? As coisas vão se definir. 4, esse aqui já foi. Esse já foi. É Curitiba. Desatualizado. Então o negócio é o seguinte... nós não estamos lutando por mais nada no campeonato. Desculpa dizer isso para vocês. Nós não estamos lutando nem para não cair, nem para Libertadores. Nós vamos lutar por uma vaga sul-americana, né? Esse é o constrangimento do final de ano. E tem o América quarta-feira. Vocês têm condições de garantir que o Inter vai ganhar do América? Dá pra... Garante, né? O Bisol falou que o rendimento do Inter na última partida se deu por conta dos desfalques, que eram 13. Imagina agora que tem 4. Exatamente, né? Que o Inter perdeu para o Curitiba porque estava desfalcado do Wanderson do mercado e isso atrapalhou. E, aliás, ele disse que se o Inter não tivesse um jogador expulso, teria condições de enfrentar de igual para igual o Curitiba. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu preciso de férias. E pediu para não fazer terra arrasada. O Bisol. Pediu para não fazer terra arrasada, por causa de uma derrota. Não ganhar nada em 3 anos só fazendo um fiasco atrás do outro não é motivo para terra arrasada mesmo, né? Vamos lá. Tem 27% de aproveitamento sem René. Ou seja, o Inter piora sem o René. Sabe qual é o problema? Eu gosto do René, eu acho o René um belo lateral, acho muito eficiente, muito eficaz, muito regular. Sabe qual é o problema do René? O René foi muito mal contra o Fluminense, nos 2 jogos. Isso pesou muito contra ele, ele perdeu um pouco da credibilidade com a torcida. Agora, com todo respeito, se não tem o René, gente, é o Dalbert, é o Depena ou é o Tauan Lara. Nenhum dos 3 tem a menor condição de ser lateral esquerdo do Internacional. René vira Roberto Carlos, perto dos 3. Culpar o Cudê também é fazer campanha contra. Culpar o Cudê também é fazer campanha contra. Qual é a tua sugestão, amigo? Fechar o canal, então. Vamos fechar o canal e abrir só um dia depois da eleição. Não pode... Eu fico louco. Vamos falar de filme, Baldasso. Vamos falar de filme. Vamos falar da Bola de Ouro. Teve um comentário ontem. Bola de Ouro. Falando sobre futebol europeu. Messi. O amigo manda um superchat dizendo que culpar o Cudê é fazer campanha. Olha, eu tenho preocupações com o Internacional, realmente. Porque se for pela cabeça de alguns, eu não sei, o Inter é capaz de virar um clube médio do futebol brasileiro. Os caras acham que não pode culpar o Cudê, pois vai estar fazendo campanha para o Roberto Melo. O Roberto Melo também disse que queria o Cudê. E outra, se eu tiver que sentar-lhe o
pau aqui no Cudê, no Barcelos, por tudo de errado que eles estão fazendo, eu vou fazer até o dia da eleição. Ninguém vai me calar. Eu não estou fazendo campanha para ninguém. Eu quero que se dane a eleição do Internacional. Eu vou analisar o que eu estou vendo. Acho essa gestão horrível, acho o trabalho do Cudê horrível. E vou falar sem parar o quanto eu puder. Porque muito antes de se falar em eleição, eu já estava criticando essa gestão. Pelo que eles estão fazendo com a gente nesses 3 anos. Não, a grande questão é o seguinte. O que me preocupa do Barcelos... o Barcelos errou na sua gestão, de ponta a ponta. Ele pode ter aprendido. E ele poderia estabelecer um discurso, olha, esses 3 primeiros anos a gente aprendeu e agora nós vamos efetivar em cima das lições que tomamos. O que me preocupa do Barcelos é quando ele diz, estamos no caminho certo. Isso me preocupa. Isso me preocupa. Eu acreditaria muito mais numa próxima gestão dele se ele me dissesse, erramos um monte. Erramos um monte, fizemos muitas coisas erradas e não foi legal esses 3 primeiros anos. Mas a gente aprendeu. E a gente quer essa chance agora para nos 3 próximos anos fazer coisa certa. Se ele me dissesse isso, ele estaria mais próximo de me convencer. O Nilmar perdia muitos gols. Um dos maiores atacantes da história do Inter. Eu quero atenuar este dado em relação ao Ener Valencia dizendo o seguinte, ele tem alta taxa de participação, como o Nilmar também tinha. O jogador que aparece em toda jogada de ataque, ele vai errar mais também. Só que o Ener Valencia ultrapassa um pouco o limite. O Ener Valencia ele precisa de 6 chances claras de gol para fazer um gol. Por isso que eu sigo afirmando na minha tese aquela de que o Ener Valencia, que é um maravilhoso jogador de futebol, precisa de um centroavante do lado dele. Para mim, o Ener Valencia é um segundo atacante. Não é ponta. Segundo atacante, maravilhoso. Gosto muito dele. Mas eu queria ver ele jogando com um centroavante matador do lado dele. Não, cara, eu vou te dizer para mim o que me instiga nessa coisa toda. O Internacional perdeu um pouco o elan, uma coisa que o Inter era craque através da sua história. O Inter inventava jogadores que vinham dar certo aqui. Sabe quem que eu estava lembrando? Vocês não vão lembrar desse jogador. Amelli. Um zagueiro do Inter no começo dos anos 2000, um argentino. Ninguém nunca tinha ouvido falar dele. Ele veio para o Internacional, fez uma temporada maravilhosa, depois ele foi comprado pelo São Paulo. Que é o que muitos clubes do futebol brasileiro fazem. Tu já tinha ouvido falar do Verratti? Já tinha ouvido falar do Cano? Já tinha ouvido falar do Mastriani? Já tinha ouvido falar... Os clubes brasileiros acham esses jogadores que estão em destaque, escondidos, e trazem esses jogadores através dos seus centros de estudos, que no Internacional se chama... Capa. O capa do Inter, que não funciona. Sabe o que o Internacional fez em 2015? O Internacional em 2015 contratou um jogador que a gente não sabia nem pronunciar o nome direito. Aranguiz, quando ele veio, a gente dizia. Foi 14, né? 2014. Aranguiz. Aí dizia, não é Aranguiz, é Arangues. Descobriu um jogador. Que puta de um jogador de futebol. O capa do Inter descobriu. Uma vez o Internacional contratou um jogador... que eu recebi informação assim, ó. O Inter contratou o Renteria. E eu, Renteria? O que é Renteria? O que é isso? Era o Renteria, que era, ao lado do Rodallega, a grande revelação do futebol colombiano naquele momento. A minha bronca é que aí o Inter agora vai tentar o Verratti, que já foi descoberto. Por que o Inter não descobriu antes? Por que o Inter não descobriu o Cano antes do Vasco da Gama lá atrás? Por que não descobriu o Mastriani antes? Por que o Inter não descobre antes os jogadores? O que o capa do Internacional faz? Essa é a minha bronca. Agora é caro. Agora é caro. Os caras bateram na porta do Internacional no começo de 2021 oferecendo o Vitor Roque, um guri de 16 anos de idade, por R$600 mil. E o Inter não quis. Foi vendido depois por 80 milhões de euros. A segunda maior venda da história do futebol brasileiro. O que o capa do Internacional faz? Que não sabia que o Vitor Roque era um projeto de craque. Essa é a minha bronca. Aí agora vou eu migalhar atrás desses caras que já foram descobertos, que já estão mais caros. Isso é lamentável. É por isso que as coisas do Inter não funcionam.